Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado em que estudamos os ensinamentos de Jesus, as suas parábolas. E não podemos deixar também de abordar e de entender que quando Jesus partiu, quando terminou o seu trabalho, a sua missão propriamente dita, aos 33 anos, não é? Ele já havia preparado os seus seguidores, de maneira que os discípulos deram continuidade aos aprendizados que deveriam ser levados para ali, para cá, para colar, para todas as religiões, porque o cristianismo, as lições de Jesus precisam alcançar todos os pontos, né? E eles tinham essa missão. Que Jesus lhes ensinou, até mesmo aqueles que não estiveram com Jesus, através desses outros tantos, tiveram seu aprendizado, como o próprio Paulo de Tarso, não é? Ou melhor, o Saulo de Tarso. Mas hoje nós vamos pegar no livro As Cartas de Paulo, interpretadas e comentadas por Haroldo Dutra Dias. Nós vamos pegar o capítulo 17, o homem velho. E começa assim, igualmente no capítulo 6, ele vai fazer uma referência, mas vamos vendo tudo para compreendermos. Igualmente no capítulo 6 da carta aos Romanos, aprendemos: sabendo isso, que nosso homem velho foi crucificado com ele, Jesus, a fim de que o corpo do pecado fosse destruído, de modo a não mais servirmos ao pecado. Isso é encontrado nas cartas aos Romanos, cartas que Paulo escrevia incessantemente, né? Por muitos séculos, continua então Haroldo Dutra, as epístolas paulinas, epístolas são cartas. As epístolas paulinas foram interpretadas literalmente, criando-se uma teologia fantasiosa, regulada em conceitos que não atendem à razão do século XXI. O texto é intenso, pede reflexão aprofundada, por isso a importância de acessarmos as novas chaves interpretativas, muitas delas presentes na doutrina espírita. Ademais, conhecer o cenário histórico do povo hebreu é substancial à contextualização de nossa apreciação. Ele está comentando aqui que muitas epístolas, por muito tempo, as epístolas foram interpretadas ao pé da letra, e ainda é, assim como também o Antigo Testamento, o Novo Testamento, que é Jesus, quantos não interpretam ao pé da letra, sem entender ali a mensagem, a lição que Jesus passou. Mas vamos continuar aqui então, porque ele vai nos ajudar a entender, a compreender. Como estudamos a crucificação de Jesus, como estudamos a crucificação, então ele está falando de capítulos anteriores, Como estudamos, a crucificação de Jesus foi associada inicialmente à Páscoa judaica, ocasião em que cada família tinha de sacrificar um cordeiro e marcar com o sangue do animal a entrada da porta da casa. Então são coisas que precisamos conhecer nos hábitos judaicos, Então naquela época, toda a data que caracteriza a Páscoa judaica, que já falamos tantas vezes, que marcou ali a fuga dos hebreus, dos judeus do Egito, da escravidão do Egito. Então, essa fuga é comemorada nesse dia de Páscoa judaica. E o hábito é sempre sacrificar um cordeiro.
Eu não sei se o Haroldo vai colocar isso aqui, não é? Mas já aprendemos, inclusive, com ele, que se debruçou demais sobre esses estudos, né, do Antigo Testamento, dos hábitos judaicos, e ele nos ensinou que não era um cordeiro que você pega e mata para alimentar-se naquele dia de Páscoa. Era sempre um sacrifício. Então era um cordeirinho, um cordeiro, que ficava ali junto à família e depois sacrificava. Então tem essa conotação do sacrifício, né? Era um cordeiro que a família se apegava e depois era sacrificado na Páscoa. Então, era um ritual ali dos hábitos judaicos. E, além disso, tinha que marcar com o sangue deste cordeiro ali na porta, na entrada da porta da casa. Vamos continuar para ver o que ele diz. O objetivo era afastar o anjo da morte, que viria aniquilar todos os primogênitos do Egito, incluindo os habitantes hebreus que refutassem a participação do ritual. Então, nós sabemos que o povo judaico, não sei se ainda é, mas era profundamente, como que eu diria, eles tinham ali os ritos, tá me fugindo o termo, quando místico, era profundamente místico, né? Então, eles acreditavam em muitas coisas, como por exemplo, nessa determinação do anjo da morte, né? Então, de acordo com o entendimento da época, a casa sinalizada com o sangue do cordeiro seria ignorada pelo anjo da morte. Desse extrato da tradição, podemos correlacionar com o sinônimo do vocábulo Páscoa, que no idioma grego significa salto. Então, no grego, Páscoa é salto. O ritual da Páscoa engloba uma imagem e um simbolismo muito profundo da cultura hebraica. Em cotejo com a primeira consideração dos apóstolos após a morte de Jesus, compreendia-se que o Cristo fora sacrificado tal qual um cordeiro sem máculas, manso, puro, de modo que através do seu sacrifício, um processo libertador se instaurasse na terra. Desde então, o sacrifício do Cristo passou a simbolizar inúmeros fatores que podem ser resumidos na seguinte frase: 2 pontos. O homem velho, o ser humano que não gravitava em torno da unidade divina, morre em substituição a novo ser humano que nasce a partir daquele momento. Repassando, quais são as características do homem velho, que Paulo denomina de primeiro Adão? O homem que estagiava com um falso movimento da alma, porque não gravitava em torno da unidade divina? Um ser egoísta, voltado ao próprio ego, um ser que deixa de observar a grandeza divina para cultuar a si próprio. Vamos retomar a ideia, então? Repassando, como diz Haroldo. Quais são as características do homem velho, que Paulo denomina de primeiro Adão? O homem que estagiava com um falso movimento da alma porque não gravitava em torno da unidade divina? Um ser egoísta, voltado ao próprio ego, um ser que deixa de observar a grandeza divina para cultuar a si próprio. Então, enquanto nós estivermos ainda estagiando nessa situação de
cultuarmos a nós mesmos, o mundo girando em torno de nós mesmos, o homem velho ainda mora em nós. Vamos continuar? Em O Evangelho segundo o Espiritismo consta que as grandes chagas da humanidade são o egoísmo e o orgulho, os traços da personalidade de Adão. Entendamos Adão aqui, com certeza ele já falou nos capítulos anteriores, de uma forma simbólica, né? Os traços da personalidade de Adão. O orgulho e o egoísmo nos tiram de órbita. Deixamos de orbitar Deus para orbitar em torno de nós mesmos. Deixamos de orbitar Deus, né, para orbitar em torno de nós mesmos. Chagas lembram doenças, deformidades. Ao relacionarmos chagas ao orgulho, porque o Evangelho segundo o Espiritismo fala, né? As grandes chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. Então, agora ele está nos dizendo que representam chagas. Chagas lembram doenças, deformidades. Ao relacionarmos chagas e orgulho ao relacionarmos chagas a orgulho e a egoísmo, apuramos que há algo em comum, pois ambos deformam a nossa verdadeira essência divina. Graças a esta constatação, o homem velho precisa morrer, ser crucificado juntamente com o Mestre, de forma a oportunizar a instauração da humildade e do amor ao próximo na terra. A humildade é o antídoto do orgulho, e o amor ao próximo é o antídoto do egoísmo. Figuradamente, a caridade e a humildade formam a cruz que mata o homem velho. Então, o orgulho e o egoísmo, né? Então, numa linguagem figurada, a caridade e a humildade. A caridade e a humildade. Então, é o que vai matar, formam a cruz que mata o homem velho. A caridade é o espelho da benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Nas epístolas, Paulo propõe, conforme temos estudado, uma relação entre o Cristo, o tipo de ser humano perfeito, o novo Adão, a representação da nova humanidade, em contraste com o primeiro Adão, egoísta e orgulhoso, que precisa morrer na cruz para dar lugar à nova humanidade que vai nascer com duas características distintas: humildade e amor ao próximo, elementos cruciais para se gravitar em torno de Deus. Na oração proferida por Jesus no Getsemane, ele diz: Meu Pai, se for possível, passa de mim essa taça. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Nesta oração, o Mestre traz Deus para o centro de nossas vidas. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, Deus volta a ocupar o lugar central. O Cristo restituiu Deus ao seu lugar e, portanto, torna-se o Filho perfeito, a consciência, o modelo e guia da humanidade. Jesus subverteu a ordem
ao ensinar aos homens as virtudes da humildade e do amor ao próximo, permitindo que a maldade humana o crucificasse. Jesus não tinha débito a saldar. Sem constrangimento, ele simplesmente se entregou a e essa entrega representa a maior prova da genuína humildade e do amor ao próximo ofertada pelo Cristo. Nesta linha de raciocínio é que Paulo afirma ser a cruz do Cristo, a retratação da morte do homem velho, visto que o orgulho e o egoísmo não admitem a cruz, jamais toleram um sacrifício por amor. A renúncia e o sacrifício são os antagonistas do orgulho e do egoísmo. O amor e a entrega assustam o homem velho. Tornar-se um seguidor de Jesus, que não tem o sentido de adorador, sendo que o Cristo tem milhões de adoradores e pouquíssimos seguidores, exprime tomar a própria cruz, em que não há mais espaço para orgulho e egoísmo, e seguir o arquétipo da nova humildade, com amor ao próximo e humildade. Somente por essa via, a criatura irá moldar o seu espírito, adotar o padrão moral de acordo com o Cristo. No capítulo 6, versículo 8, Paulo adverte: e se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Se o seu homem velho parece, juntamente com o seu orgulho e egoísmo, você dá testemunho de renúncia. Isso, vamos até voltar. No capítulo 6, versículo 8, nas cartas, Paulo adverte: e se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Se o seu homem velho perece juntamente com seu orgulho e egoísmo, você dá testemunho de renúncia. Você dá sem receber, doa e recebe ingratidão, é ferido e perdoa. Então, doa e recebe ingratidão. É ferido e perdoa. Ajuda e não é ajudado. Então, você desperta, porque a sua estrutura psíquica antiga fenece, propiciando a germinação de novo ser humano moldado agora pelo Cristo. E não há outro caminho. É matar o homem velho que há em nós, alimentado ainda pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, em que, segundo as palavras de Haroldo, orbitamos em torno de nós mesmos, ao invés de orbitarmos em torno de Deus. E ele continua: devemos ter em mente que a anuência do Cristo quanto à sua crucificação culmina com o propósito de matar o orgulho e o egoísmo humanos. No versículo 11 do mesmo capítulo, abordado neste estudo, Paulo fala de um tema importantíssimo. Vamos ver o tema. Do mesmo modo, considerai a vós mesmos como que estando de um lado, mortos para o pecado, e de outro vivos para Deus em Cristo Jesus. Assim, não reine o pecado em vosso corpo mortal para obedecer às paixões dele. Nas palavras do apóstolo, o homem velho não morre inesperadamente, nem o homem novo nasce de repente. Estamos em fase de transição. É como um alvorecer, uma noite findando e um dia despontando. Nada acontece automaticamente. A noite não termina bruscamente.
Antes, a escuridão no tempo certo cede lugar à claridade do dia, tudo de forma encadeada. Proporcionalmente, há momentos em que não sabemos se ainda é noite ou se é dia, se é o homem velho atuando ou se é o homem novo está em ação, né? Porque enquanto não houver realmente essa mudança, essa transição, é uma transição, né, do homem velho para o homem novo. Então, se confunde. Então, eu acredito que nós tenhamos ações, reações, momentos em que é o homem novo falando em nós, né? Determinando ali a nossa conduta, as nossas escolhas, mas em quantos outros momentos é o homem velho? Ou será que não predomina o homem velho? Vamos analisar esse processo de transição, né? Muitos de nós temos vivido essa situação, experimentando uma transição, é o que ele vai falar, experimentando uma transição interior, porquanto até então alimentamos muitos caracteres de orgulho e egoísmo. Outros sim, outras configurações ocupam espaços importantes em nosso interior, simultaneamente. A humildade e o amor ao próximo buscam se alastrar, a fim de sufocar a nossa imperfeição moral. Trata-se de sementes novas em terreno frágil, repleto de raízes não totalmente removidas da terra. Por isso, a importância de reconhecer que somos uma contradição. Cometemos erros seguidamente, mas acertamos também muitas vezes. Isso é muito bom que entendamos, né? Esse lado nosso contraditório de acertarmos, errarmos e acertarmos, não é? Há momentos em que o orgulho e o egoísmo nos movem, ditam as regras do jogo. Em outros momentos, somos tocados, estimulados pela humildade e pelo amor ao próximo. A nossa atual situação é de estreita convivência com o homem velho e o homem novo. Então, estreita convivência do homem velho com o homem novo. Apropriado nesse instante mencionar a recomendação de Allan Kardec quanto aos esforços que devem ser empreendidos com vistas a domarmos nossas más inclinações. Outro ponto a destacar: o uso simbólico empregado por Paulo de Tarso em seus escritos com relação à crucificação. Ao observar Jesus crucificado, o apóstolo enxerga Adão definhando. Na cruz, porém, não está o corpo do Cristo, porque ele ressurge glorioso. Quem morreu foi Adão. Jesus foi sim crucificado. Isso é um fato histórico. Porém, nesses versículos que ora estudamos, Paulo não trabalha com o fato histórico. Entendamos bem, ele não está dizendo que não houve a crucificação do Cristo, mesmo, porque isso não há como negar que houve, não é? O que ele está lidando aqui é com um jogo, né? Um jogo de palavras, de aprendizado, né? Um jogo simbólico. Então, com a simbologia do ato da crucificação, Paulo de Tarso elabora uma análise do fato histórico. O homem carne que foi crucificado é o ser humano velho. Mas o novo ser humano que surge e se mostra a Maria de Magdala na manhã de domingo é o novo homem espiritual a ser moldado por Jesus. Há mais de 2000 anos, Cristo tem incansavelmente modelado o ser humano,
Felizmente, muitos já avançaram bastante. Dr. Bezerra de Menezes, Emmanuel, Paulo de Tarso, Joana de Ângeles, etc. E nós? Coloca Haroldo. Será que fomos então moldados? Estamos pensando, sentindo e agindo feito Cristo? O que a nossa reflexão apura? Ser um seguidor de Jesus é estar em um processo profundo e transformador de modelagem. É substituir egoísmo e orgulho por humildade e amor ao próximo. Ademais, enxergar as velhas estruturas sendo crucificadas de modo que as novas estruturas psíquicas possam brotar. A genuína comunidade cristã, segundo Paulo, é formada de novos seres humanos, isentos de rituais, dogmas e oferendas, criaturas que decidiram matar o orgulho e o egoísmo e dar lugar ao amor ao próximo. Vamos até repetir. A genuína comunidade cristã, segundo Paulo, é formada de novos seres humanos, isentos de rituais, abrindo mão ali dos rituais, porque senão fica-se nos rituais e realmente a transformação não se dá, porque você se contenta na prática dos rituais, Então, isentos de rituais, dogmas e oferendas, criaturas que decidiram matar o orgulho e egoísmo e dar lugar ao amor ao próximo. A humildade é a comunidade do reino de Deus, é a comunidade do novo mundo que será construído por Jesus. É uma metodologia que promove o espírito humano aos mundos celestes, pois vai muito além da igreja, casa espírita, templo, sinagoga. É muito além de qualquer religião como prática social. A comunidade cristã organiza e estrutura religiosa. Aliás, a comunidade cristã organiza a estrutura religiosa e nisso há muitos méritos, mas não é o suficiente. Deve-se prosseguir nesse caminho de transformação intenso, profundo, desafiador. Servindo-nos da comparação, vamos supor que a religião fosse a antessala da transformação moral. Porque ela ajuda, a religião ajuda, Com certeza ela ajuda, ele coloca como uma antessala. Caso contrário, bastaria frequentar um movimento religioso e tudo estaria resolvido. Então, ela ajuda para quem consegue buscar ali realmente a vivência dentro dos ensinamentos. Frequentar é buscar instrumentos, veículos, ferramentas para limar as saliências do orgulho e do egoísmo. Então, frequentar é buscar instrumentos, veículos, ferramentas para limar as saliências do orgulho e do egoísmo. Não é a finalidade. A finalidade é a busca pela transformação moral genuína. Devo frequentar um movimento religioso tendo por objetivo colocar a humildade e o amor ao próximo em detrimento do orgulho e do egoísmo que devem ser extirpados de meu coração. Para tanto, a prática e a frequência religiosa não podem se tornar mecânicas. Qualificar as ações, aproveitar a oportunidade de ter onde frequentar, de poder tomar parte em um movimento religioso para colocar as ações a serviço da própria transmutação moral, é mais do que apropriado. É por meio dessa diligência que o orgulho e o egoísmo começam a perecer e ser crucificados. Deste modo, Adão estará definitivamente suprimido, erradicado. Paulo
Na condição de doutor da lei, teve seus estudos reforçados em Jerusalém, pois se preparava, como nós sabemos, para assumir uma cadeira no Sinédrio. Nesse sentido, era um indivíduo extremamente competente ao trabalho de interpretação dos textos bíblicos. Assim, a construção do raciocínio do apóstolo para a elaboração dos textos em apreciação está alicerçada em certa formação e treinamento a se refletir em suas cartas. Por isso, de difícil compreensão quanto à conexão, aos temas e à abrangência que, por vezes, tem uma palavra nos escritos, né? Então, nós temos que parar por aqui, mas já estamos entendendo perfeitamente que é importante nós buscarmos a essência desses ensinamentos, né? Não podemos ficar ali de forma rasa na compreensão literal, porque isso não nos levará a nada. Serão textos interpretados de forma equivocada, até desestimulantes, porque não entendemos, mas abençoados sejam esses que nos ajudam a compreender esses profundos ensinamentos. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus, nosso Mestre, nos envolva em dúlcidas vibrações amorosas. Que fiquemos em paz.